da pequenininha, tudo ele está recebendo e ele está dizendo: eu estou feliz. Aí agora ele vai derramar sobre nós uma porção da sua palavra. Amém? Então nós vamos abrir no livro de João, no capítulo 11, no verso 25 e 26, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Toda a glória a Jesus. Pode se sentar glorificando o nome dele, porque ele é digno e merecedor de nosso louvor e da nossa adoração. Aí eu falei para vocês que o tema da nossa ministração é a mulher que vive em Cristo. E aí nós lemos o Senhor Jesus declarando que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Então esse texto que nós lemos, a base que a gente chama, ele nos mostra que para nós mulheres e para toda a humanidade, a esperança de vida eterna é algo de muito valor, não é verdade? A vida eterna é algo muito poderoso. E uma coisa que chama a nossa atenção é quando uma vida é interrompida, quando a morte chega para alguém, como causa dor, como causa tristeza. Imagine como seria se nós não precisássemos morrer. Imagine como seria se nós vivêssemos eternamente sem precisar passar da vida para a morte. E uma coisa que me chama a atenção quando a gente pensa sobre esse tema, é que o texto que foi lido, ele é uma promessa de Jesus. E Jesus promete que ele é a ressurreição. E olha só que coisa absurda, ressurreição. Apesar da gente ler na Bíblia sobre alguém que foi ressuscitado, ou o próprio Jesus ter sido ressuscitado, a gente não consegue imaginar como é estar em um velório e um morto se levantar. Que absurdo seria. Que coisa mais estranha, não seria? Porque a gente lê essas coisas, mas a gente acha que aquilo é só uma literatura. A gente acha que aquilo ali é só um texto. Mas aquilo é um relato de algo real. Amém? Então, por mais absurdo que seja, para nós acreditarmos que Jesus é a ressurreição, exige de nós uma coisa que também é muito absurda, que é a fé. Acreditar que ele pode fazer alguém ressuscitar exige algo que muitas pessoas dessa porta para fora não acreditam. Mas vocês aqui dentro acreditam, porque vocês têm fé. É a fé que nos faz acreditar que Jesus pode dar vida eterna. É a fé que nos faz acreditar que ele pode ressuscitar um morto. Amém? E é somente pela fé que nós cremos que ele tem poder para nos dar vida eterna e nos livrar da morte eternamente. Então, queridos e queridas, o tema morte é um tema muito assustador. É um tema que as pessoas não querem comentar, mas que tem muita curiosidade. As pessoas têm curiosidade de saber como é que é depois que a vida é extinguida. Como é que vai ser depois? E se você for pensar, o dicionário diz que a morte, ela é definida como a cessão definitiva da vida. É a interrupção do ciclo vital. E sobre a morte, a ciência e a religião falam que a morte é uma condição humana, que é também uma das suas funções vitais, sociais, psíquicas, é a interrupção das suas condições psíquicas, a pessoa quando morre para de pensar, social, para de se relacionar, e também física, porque ele para de viver. Então, é fato que, apesar da ciência e da religião discutirem esse tema que é tão desconhecido para as pessoas, elas não podem entrar em consenso com relação à eternidade. A religião fala da morte, a ciência fala da morte, mas elas não têm consenso quanto à eternidade. Só quem pode vislumbrar a eternidade é o crente. Vocês sabiam disso? Aquele que crê em Deus é a única pessoa que pode vislumbrar o que é uma vida eterna.
E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre como nós galgamos em Cristo Jesus uma vida diferente da vida que o mundo oferece. Que biologicamente nós já temos, que é uma vida natural. Eu quero falar para vocês de uma vida que não cessa, de uma vida que não acaba, de uma vida que é eterna. Mas só pode desfrutar dessa vida quem vive em Cristo. Se não viver em Cristo, pode fazer criogenia, pode ficar congelado, pode mandar o corpo para Marte, pode ir para a Lua e ainda assim vai morrer. Ainda assim vai ter a eternidade rompida com uma vida plena em Deus. Vocês compreendem isso? Amém? Então tudo isso nos mostra que Jesus há mais de 2000 anos falou que Ele era a ressurreição, que Ele era a vida, mas havia uma condição, que para ter vida eterna, para ser ressuscitado eternamente, teria que viver nele. Teria que viver nele. Nada acontece fora dessa organização. Não há vida fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. E aí, para a gente entender um pouco dessa promessa de uma mulher que vive em Cristo, que tem uma vida transformada, que tem uma vida diferenciada, eu quero comentar com vocês uma história que ela é bem conhecida, muitas pessoas conhecem, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, se você puder abrir a sua Bíblia, que a gente vai falar um pouco sobre essa mulher, que eu sei que vocês conhecem, e eu fico feliz que vocês conhecem, porque vai ficar mais fácil da gente discutir sobre isso. Atos capítulo 9, verso 32, e aí nós vamos ler o 36 ao 42. Amém? Capítulo 9, verso 32, do 32, aí 36 ao 42. Amém? Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar as boas obras e dar esmola. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado no quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens, dizendo-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e disse, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estavam com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se, orou e, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se, tomando pela mão, ajudou-a e pôs de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido de toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Aleluia. Essa é uma palavra que mexe muito com o meu coração. Porque Tabita, que também, traduzido para o grego é Dorcas, ela nos mostra uma história que não é tão grande, é um texto de poucos versos no livro de Atos. E é uma história que, se você for observar, é bem curta. Já mostra que ela era, onde ela morava, o que ela fazia, que ela adoeceu, que ela morreu, que as pessoas se comoveram tanto que vestiram as roupas que ela fazia e chamaram a Pedro para que ele... Eu acredito que o chamamento para Pedro era para ele ver que ela estava morta. Eles não pediram para ela ressuscitar, eles não pediram para ela ser curada, não. Era para ele estar ali. Então, essa história aparentemente curta, ela nos permite observar muitas virtudes de uma serva do Senhor que viveu uma vida que nos ensina grandes lições. E essas lições, elas nos encorajam a ter fé, a sermos bondosas, a fazermos o serviço social, a ajudar o nosso próximo com os nossos talentos, com as nossas habilidades. Então a gente está vendo aqui uma mulher que é muito simples. E quem era Tabita? Tabita, ela era uma costureira que morava em Jope
E ela era uma mulher que era conhecida daquelas pessoas, daquela região. Para que vocês possam entender o valor dela naquele lugar, é importante que a gente saiba que lugar era esse. Bem, Jope era uma cidade que, há algum tempo atrás, ela foi a cidade de onde Jonas fugiu para não ter que cumprir com a missão que Deus tinha dado para ele. E esse lugar onde ela morava era uma região chamada marítima, era uma região próxima ao mar. E as pessoas que trabalhavam em Jope trabalhavam com o mar, pescadores no mar. Muitos homens morriam no mar, muitos filhos iam trabalhar no mar e também morriam. Então ali era um lugar que tinham muitas viúvas, era um lugar que muitas mães perdiam os filhos. E também o momento em que Dorcas vive é um momento logo após Jesus ter morrido e ressuscitado e os discípulos já andarem pelo mundo incendiando as pessoas, o coração das pessoas. É um momento que eles estão expandindo a igreja. E ela era uma discípula, ou seja, ela era uma mulher envolvida na obra, que era temente a Deus, que dava esmolas, que ajudava as pessoas. E a Bíblia não deixa claro se ela tinha filhos e se ela era casada, mas deixa claro o trabalho social que ela fazia. Então ela era muito amada, ela era muito querida, ela era uma mulher ativa, assim como Jesus era ativo no ministério dele, de bondade, de serviço. Dorcas também era muito ativa. E aí o que nos surpreende é que ela adoeceu, não se sabe do que, não se sabe quanto tempo ela ficou doente e ela morreu. Uma mulher ativa, uma mulher que era cheia de amor pelas pessoas, reconhecida, querida, morreu. É tão ruim quando alguém que a gente ama, que a gente tem apreço, morre. Alguém que é tão envolvido na obra, que morre. Alguém que é tão relevante socialmente, dá uma dor maior do que, Deus me perdoe dizer, quando alguém que não contribui, que não é ativo socialmente falando. Não me julguem, mas eu sinto assim, quando alguém é muito relevante, que morre, eu sinto uma dor que é diferente, não menor, mas diferente de uma pessoa que... por favor, vocês estão entendendo, queridos? Amém. Eu não quero usar termos aqui que sejam ruins, mas existem pessoas que alguns dizem assim: ei, já foi tarde, porque esse aí aprontava, eita, essa daí, eita, mas era difícil. Tem pessoas assim ou não tem? Irmãos, diga amém, para eu saber que tem. Amém. Amém, eu sei que tem. Então a gente pensa assim, pessoas boas não deveriam morrer, não é? Aí alguém consola, mas morreu porque Deus também quer levar os bons, né? A gente não recebe aquele consolo, mas Deus quer levar os bons logo também. Então era algo que tocou aquela cidade pequena. As mulheres viúvas, que eram a maioria naquela cidade, se sentiram desoladas, se sentiram sozinhas, se sentiram perdidas e chamaram a Pedro para vir até eles. Por que chamaram a Pedro? Sabe quando acontece algo de ruim na nossa casa, que a gente chama nosso pastor, o pastor vai lá em casa orar porque tá difícil. Ou quando morre alguém, pastor vai lá fazer uma oração porque tá difícil. A gente chama uma autoridade religiosa, espiritual, porque a gente quer um amparo, a gente quer ali uma palavra que só um sacerdote, só alguém que é muito espiritual pode trazer, um consolo de Deus. Pedro seria ali um consolo para aquelas mulheres, para aquelas pessoas. E todos aqueles crentes ficaram muito sofridos, muito dolorosos. Então quando Pedro chegou ali, Pedro talvez não conhecia Dorcas, talvez ele não tinha ouvido falar sobre ela. Ele estava ali numa cidade ao lado, que era Lida, e de lá ele veio a Jope. Não era o propósito dele vir a Jope, mas ele veio. E o que surpreendeu a Pedro, quando ele viu todas aquelas pessoas vestindo aquelas roupas, elas vestiram e choraram vestidas nas roupas. Era um ato de amor pela vida de Dorcas. Era um ato de amor por tudo que ela fez por eles, por todo o sacrifício. Ela não dava o que ela não tinha, ela dava o fruto do seu talento, que era costurar. Quantas mulheres que têm o dom de cozinhar,
não podem dar outras coisas e dão a comida preparada? Quantas mulheres não podem fazer outra coisa, mas sabem limpar e dão uma casa limpa? Outro dia uma amiga me contou uma coisa que foi tão tocante, ela dizendo que ela passou por uma luta muito grande e uma irmãzinha bem simples da igreja, essa minha amiga tem muita posição social e econômica, e aí uma irmãzinha viu que ela estava com muita luta, era uma batalha muito grande, e a irmã bem humilde, que muitas pessoas nem sabiam que ela estava na igreja, mas ela era assídua, ela chegou na casa dela com um balde, com um material de limpeza e um pano, e disse assim: eu vim aqui te ajudar. E ela começou a limpar a casa, e ela disse que só chorava, porque ninguém foi na casa dela para orar, ninguém foi na casa dela para ajudá-la. E aquela irmã chegou com um balde e disse: eu vim aqui, eu sei que tu não está bem. E aí quando a gente não está bem, a gente não tem força nem para lavar louça, e eu vim aqui te ajudar. Ela era uma verdadeira Dorcas. Muitas vezes a gente não faz algo para alguém porque a gente diz assim: ah, isso aqui é tão pouco, ah, isso aqui é tão nada, ah, eu não vou oferecer isso porque essa pessoa tem tantas coisas grandes, tantas coisas maravilhosas, que isso aqui não é nada. Ah, não vou dar um presente porque isso aqui é tão simples, essa pessoa tem de tudo. Mas o ato de serviço não tem preço, tem valor. Amém, queridos? Aleluia. Então Pedro se sentiu comovido. Ninguém pediu para ele ressuscitar ela, ninguém pediu, mas Pedro se moveu como Jesus se movia, de íntima compaixão. E ele pediu para as pessoas saírem, orou por ela e ela ficou curada, ela voltou à vida. Glória a Jesus. E a notícia da ressurreição de Dorcas foi tão impressionante que no verso 42 nós vimos que muitas pessoas se converteram ao saber desse milagre. Que coisa incrível! Ela era conhecida na comunidade cristã, ela era conhecida entre as viúvas, ela era uma discípula de Jesus, mas quando ela morreu, o alcance do ministério dela foi diferente. Não foi só com o fruto das mãos dela, foi o alcance pelo milagre de Jesus sobre ela. Então quando ela alcançava alguém com as roupas, ela alcançava uma viúva, um órfão. Quando toda aquela região soube que ela havia sido ressuscitada, toda a região foi impactada. Aleluia! Essa palavra faz sentido para nós em quê? Você pode perguntar: irmã, como a história dessa mulher se aplica para mim, mulher, no século 21, em 2024? O que é que eu tenho a ver com Dorcas? O que essa narrativa ela tem a ver com o cumprimento da promessa de Jesus lá em João, que nós lemos no início? O que tem a ver? A gente vê que ela era uma mulher boa, uma discípula amada, e que morreu. E que depois que ela morreu, houve algo muito poderoso, um alcance muito maior. Nós somos mulheres não diferentes de Dorcas, professoras, enfermeiras, advogadas, engenheiras, manicures, costureiras. Cada uma de nós aqui tem uma profissão. Cuidadora do lar. Cada uma de nós tem uma profissão. Só que há algo em nós que precisa morrer para que o nosso alcance seja maior. Algo em nós tem que morrer. Nós não somos pessoas ruins. Nós não somos pessoas péssimas. A prova disso é que nós estamos aqui na igreja. Amém? Amém. Concordam comigo? Mas algo em nós ainda tem que morrer. Algo em nós ainda tem que descer para a sepultura. Algo em nós tem que ser deixado para trás. Algo em nós tem que ser rompido. Tem que ser extirpado de nós. Mulheres boas, discípulas amadas, mulheres fiéis ao Senhor. Algo tem que morrer em nós. E o que é, Senhor, que tem que morrer em mim? A gente tem dificuldade de fazer esse exame.
A gente tem dificuldade de perguntar para Deus: o que tem que morrer em mim, Senhor? O que eu tenho que deixar? O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que mudar para que o meu alcance do meu testemunho seja ainda maior? Quando eu estava aqui orando, quando a irmã Lúcia estava orando, agora nós estávamos de joelho, eu estava me lembrando de tantas coisas que já morreram em mim. Tantas vezes que eu morri. Quantas coisas que eu vivi que me mataram. Que me mataram plenamente. Coisas financeiras, coisas de saúde, coisas de relacionamento. Tantas coisas que eu já vivi que eu morri. E eu sei que vocês não são diferentes de mim. Eu sei que vocês já viveram coisas que você diz: meu Deus, isso aqui, falta isso para eu morrer. Coisas que tiram seu ar, que tiram seu fôlego, que você não sabe o que é aquilo, de onde veio, para onde vai. Tira sua paz. Mas toda glória a Jesus. Quando aquela morte passa, quando a ressurreição vem, quando você se levanta, você não é mais igual. Você não é mais igual. Você não vai ficar agora uma super mulher ou um super homem, mas você vai olhar para você e vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A morte significa algo. A morte significa um abandono. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meus queridos, não duvide, não vacile, não pense que você não foi chamado para um propósito. Todos nós fomos chamados para um propósito. Dorcas foi chamada para um propósito. Ela viveu uma vida até chegar o momento dela morrer e ela ressuscitar. Eu não sei o que nós temos vivido até hoje aqui, mas nós precisamos sim entender que a morte é uma interrupção, mas não é uma morte eterna, é temporária, porque Jesus fez uma promessa. Vocês se lembram? Então nós, nessa história, nós precisamos entender que nós temos um propósito em Deus. Um propósito em Deus. É tão importante quando nós entendemos isso. Quando nós nos acordamos e entendemos: Senhor, a minha vida te glorifica. Senhor, a minha vida te glorifica. O meu propósito, Deus, te glorifica. A gente deixa de ser egoísta, a gente deixa de ser resmungão, a gente deixa de ser avarento, a gente deixa de ser mentiroso, a gente deixa de ser pequeno e miúdo diante das coisas, porque a gente pensa em coisas mais altas e elevadas, coisas eternas. Um dia eu vi uma ilustração que eu achei tão interessante. Um irmão estava ministrando sobre a eternidade, aí ele foi e pegou uma corda, como esses cabos estão enrolados, ele puxou uma ponta da corda e ela estava pintada de vermelho, de uma ponta assim, uma extremidade de 20 centímetros. Ele disse aqui, esse pedaço pintado de vermelho de 20 centímetros é a sua vida na terra. Agora eu vou mostrar como é a sua vida quando você passar para a eternidade. Ele começou a puxar a corda. E ele puxava a corda, e ele puxava a corda, e ele puxava a corda, e a corda não acabava, e a corda não acabava. Ele disse: meus braços já estão doendo, então eu vou parar de puxar, mas ainda tem mais corda, porque a eternidade não tem fim. Não tem fim. Aleluia. A morte aqui não representa um fim. A morte aqui representa um começo. A morte aqui representa uma vida eterna em Deus. Se eu não morrer para o mundo, eu não vou viver para Deus. A palavra diz que eu tenho que morrer para o mundo e viver para Deus. E eu preciso entender isso. E essa morte para o mundo são das coisas que eu posso pensar que é a coisa mais simples. Tem coisas que me pegam, que me prendem, que é uma banalidade para uns. Rapaz, tu não solta esse TikTok. Para uns pode ser uma banalidade, é só besteira. Mas para outro que está ali, viciado,
é uma patologia. Existem coisas que para nós é uma bobagem, mas que prendem e que nos impede de galgar níveis diferentes, de nos aprofundarmos no Senhor. Tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia de jeito nenhum. De jeito nenhum, não conseguem. Ele precisa morrer para viver, não precisa? Buscar estratégias. Buscar estratégias. Não consegue orar. Tem um livro que eu li, que o título do livro é Antes de Dizer Amém, e o escritor fala sobre a dificuldade que muitos de nós temos de orar. Você fecha os olhos e você fica sozinho no escuro. Não tem ninguém aqui. Estou sozinho. E agora? Eu prefiro orar de olho aberto. Aí eu abro os olhos e vê o pessoal, vê o povo. Não, mas tem gente demais agora. Então assim, não consegue achar uma conexão no ato de orar. Pode parecer bobagem, mas tem gente que não consegue orar. Isso é uma dificuldade, é um impeditivo. E a gente não julga, mas a gente ora. A gente não julga, mas a gente chora com essas pessoas. Senhor, me ensina a orar. Me ensina a ter prazer na oração. Me ensina a morrer essa pessoa resistente à oração. Me ensina a te buscar. Eu não sei como te buscar. Hoje é muito na moda falar de devocional. Muitas mulheres famosas, pastoras famosas, postam o seu devocional. E aí as pobres mortais ficam olhando elas fazem o devocional, mas não fazem. Ah, a pastora fulana está fazendo devocional, bispa não sei quem está fazendo devocional. E você fez o seu devocional? Não, porque eu estava olhando ela fazendo dela. Aí eu fiquei assistindo ela fazendo dela, e quando eu fui ver já era hora de fazer o almoço, era hora de ir para o trabalho, era hora de cuidar dos meninos, e não fiz o meu. Aí, não, agora eu vou ser inovadora, eu vou fazer meu devocional. Pega a Bíblia, abre, aí como é que eu faço? Onde é que lê? Como é que faz? Não sabe. Já tem livros hoje ensinando como fazer um devocional. Como a mulher cria a rotina de uma oração individual, pessoal. Porque as pessoas não sabem como se achegar a Deus. As pessoas não sabem. Vem para a igreja, tem a hora de levantar, todo mundo levanta. Tem a hora de ler a Bíblia, todo mundo lê. Tem a hora de cantar, todo mundo canta. Aí quando chega em casa, que é o seu culto, que Jesus fala, tranca a porta do seu quarto, ore no seu Pai em secreto. Aí a gente chega no quarto, aí leva o celular. Aí o celular toca a mensagem. Aí a gente fica respondendo. E aí vai passando. Aí fica aquele, oh meu Deus, eu não sei o que eu vou ler. Isso é algo que tem que morrer em nós. Vocês estão entendendo? É algo que tem que morrer em nós. A prática do secreto não é para ser uma moda, é para ser uma realidade. É para ser uma postura nossa de mulheres que vivem em Cristo. A mulher que vive em Cristo tem que ter prazer em cantar os hinos na sua casa, tem que ter prazer em ler a palavra, tem que fazer seu próprio estudo sistematizado. Ah, eu vou ler agora aqui o Antigo Testamento. O que eu não entender, eu vou marcar, eu vou procurar alguém que saiba. Isso mostra proatividade. Deus gosta de pessoas proativas. Deus nunca chamou desocupados. Quem nunca ouviu essa frase? Deus nunca chamou gente que fica ali. Ah, se vier a maré boa, eu vou. Não, Jesus procurou quem estava trabalhando, quem se esforça, quem tenta, quem luta, quem quer. E aí ele diz assim, ah, não sabe ler direito? Não, pois eu vou te dar uma estratégia. Vai bem aqui que tem o áudio, vai bem aqui que tem esse irmão que te ensina, vai bem aqui que esse meninozinho lê para tu. E ele vai dizendo, ele vai dando jeito. Eu morei numa casa de umas irmãs quando eu era jovem, que tinha uma senhora idosa e ela botava as netinhas para cantar os hinos da harpa. Gente, as crianças de 6 anos, 7 anos sabiam de todos os hinos da harpa que eu nem sonhava. As meninas cantavam de cor todos os hinos. Aí dizia 170, não sei quanto, a menina cantava. Por que cantava para a vovó? Porque a vovó não conseguia ver a letra, só sabia do ritmo e a menininha cantava. Existem estratégias que o Senhor nos dá
para sermos uma mulher que vive em Deus. E a nossa vida precisa dessas pequenas mortes para que nós tenhamos a vida eterna, plena em Jesus. Amém? Então, o que tem que morrer em nós? A gente vê lá em Colossenses, o apóstolo Paulo dizendo no capítulo 3, no verso 5: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade, a impureza, as paixões, os desejos maus, a ganância e a idolatria, para que vocês vivam plenamente a promessa da vida eterna, assegurada na cruz do Calvário de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se nós não fizermos morrer essas coisas materiais, essas coisas terrenas, essas coisas que são desse tempo, desse mundo, nós não vamos desfrutar a promessa de Jesus plenamente. Nós não vamos desfrutar aquilo que Ele nos prometeu. E eu quero dizer para você nessa noite: façamos um exame da nossa consciência, façamos um exame da nossa mente, façamos um exame daquilo que está tomando o nosso tempo, onde nós estamos investindo o nosso tempo, onde está aquilo que está ocupando o nosso coração. Amém? Sacrifique e você viverá o pleno de Deus nessa terra. Amém? Deus abençoe, queridas.